Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor nasceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto
essa canção mais uma vez. Vamos declarar com fé, crendo, acreditando naquilo que o Senhor já fez por nós naquela cruz. Amém? E que todo medo, toda dor, toda ansiedade, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa fé e a nossa caminhada, fique cravado naquela cruz e que a gente possa continuar crendo no Deus do impossível. Amém? Aleluia! Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio. Nós cremos em Ti, Senhor. Creio em Ti. Você pode declarar isso. Declare isso ao Senhor. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Vamos declarar juntos que a nossa fé não sejam apenas canções, que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em Ti. Creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor nasceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não permanecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Deus o Pai, acredito na cruz do Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Senhor, nós acreditamos em Ti, nós confiamos em Ti e nós estamos aqui para dizer muito mais do que hinos, muito mais do que oferecer notas em canções. Nós estamos para dizer que acreditamos no Senhor, acreditamos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, a Trindade Santa e Absoluta que reina desde os séculos até todos os séculos. E aqui nós estamos para render a Ti adoração, Pai. Nos unimos a um coral celestial, nos unimos às vozes espalhadas pelas igrejas de Sertanópolis, as vozes espalhadas pelo Brasil hoje que celebram Teu nome, ao mundo, ao redor do globo terrestre. Nós nos unimos ao lindo coral que diz que o Senhor é maravilhoso, que diz que o Senhor é santo, que diz que crê na Tua palavra e nas Tuas promessas. E aqui, ó Deus, nós não somos parte de um corpo apenas, nós somos o corpo de Cristo, que nós celebramos o nome do Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te bendizemos. Seja bem-vindo, Pai,
Pai, seja bem-vindo Filho, seja bem-vindo Espírito Santo. Nós cremos no seu poder, nós cremos na sua presença, e desde o momento que pisamos os nossos pés para dentro desse lugar, já é possível sentir o toque do Senhor, já é possível sentir o sussurrar do teu Espírito, já é possível sentir a presença maravilhosa, branda, suave, poderosa, trovejante, a maneira como o Senhor trabalha nos nossos corações. Seja bem-vindo, nós te adoramos, Pai, e hoje aqui nesse lugar, nós nos levantamos para dizer que só o Senhor reina aqui, que só o Senhor é bem-vindo aqui. As nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas distrações, o nosso desconforto, o nosso cansaço, eles não são bem-vindos aqui nesse lugar. Apenas a presença do Espírito Santo, a ação maligna, as obras de Satanás, as atuações do inferno não são bem-vindas aqui nesse lugar. Só a presença do Espírito Santo, e nós cremos em Ti, que Tu estás aqui, e o Senhor é bem-vindo em nome de Jesus. Se você recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui, você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Antes de você se assentar, cumprimente pelo menos umas 10 pessoas perto de você aí, dizendo seja bem-vindo, seja bem-vinda. E você que nos assiste pela internet, um abraço todo especial. Hoje nós temos a companhia de pessoas internacionais também, pessoas que nos assistem na América. Um grande abraço para vocês aí que estão em Los Angeles, para você que está em Portugal, para você que está aí no Brasil. Nós ficamos felizes por poder receber vocês na nossa celebração, que hoje também alcança a sua casa, alcança o seu monitor de computador, o seu smartphone, e a gente pode celebrar junto ao Senhor. Obrigado por isso, Deus abençoe você poderosamente. Queridos irmãos, deixe-me passar alguns avisos para vocês essa noite, preciso da sua atenção alguns minutinhos. Nós hoje tivemos uma reunião muito produtiva pela manhã e falamos sobre a visão da nossa igreja em 2017, apresentamos o balanço financeiro das contas da nossa igreja no ano de 2016, então foi uma reunião com a presença de Deus, que nos trouxe direção, orientação e trouxe paz no nosso coração, sabendo que Deus está fazendo uma obra maravilhosa, tremenda em nossos corações nesse dia. Então eu quero agradecer você que esteve na nossa reunião, e você que é membro, que não pôde participar hoje, por favor, querido, esteja atento aos seus compromissos com a sua igreja local. Você é membro, você tem o compromisso, o dever de participar de reuniões como esta, onde a sua igreja está apresentando coisas tão sérias como a visão e como também o seu orçamento financeiro, ok? Vamos lá, terça-feira nós temos uma série de mensagens que está começando, e o tema é gente como a gente. Gente na Bíblia que chora, gente na Bíblia que sofre, gente na Bíblia que perde, mas gente na Bíblia que experimenta provisão, que experimenta milagres, que experimenta a ação do Espírito Santo. Então nós vamos ouvir a partir desse mês de fevereiro, agora dessa primeira terça, uma série de mensagens que falam de pessoas na Bíblia, personagens na Bíblia, que não são sobre-humanos, que não são divinos, que não são super-heróis ou super-heroínas, mas que são gente como a gente. Queria convidar você e desafiar você a começar uma campanha nessa terça-feira, ou chamar alguém para que esteja com você nesse lugar, celebrando o nome de Jesus e aprendendo de ser gente como a gente. Outro aviso, que você precisa ir fazer a sua inscrição o mais rápido possível para nosso encontro de casais, que vai acontecer do dia 6 a 8 de outubro de 2017. Então está aí o Hotel Sesc Caiobá, você pode procurar a Rosângela, a Joseli, ao final da nossa celebração. Eles têm a ficha de inscrição, você pode parcelar em 10 vezes no boleto, e você também pode conversar com eles a respeito do pagamento à vista. Outra vez é que o ensaio do coral já voltou. Nós falamos a semana passada, mas como hoje é o primeiro domingo do mês, muitas pessoas estão voltando de férias. Amanhã começam as aulas em algumas escolas que já são as particulares, o ensino público já retornou. Mas você que não esteve aqui, olha atenção, o ensaio do coral já voltou, e é todas as segundas às 19h30. O Renato está aqui para te receber com muito carinho, com muita alegria. Escola de música, você pode fazer a sua inscrição na escola de música, você pode conversar com a nossa liderança, você já sabe quem são os nossos professores, e você tem aqui algumas aulas que você ainda não conhecia e não sabia que seria possível. São as aulas de contrabaixo e as aulas também de saxofone, de violino, de clarinete. Você pode procurar o Bruno Reis, que é o líder da nossa escola de música, e procurar também o Renato, nosso maestro, e dar o seu nome, dizer eu quero participar de tal aula, e você pode conversar e encontrar ali com ele todas as informações que você precisa, tá?
Atenção, gente, agora chegou a hora de nós fazermos uma obra na nossa casa. Nós já pintamos uma casa de uma pessoa aqui em Sertanópolis, já pintamos a escola Monteiro Lobato, agora chegou a hora de nós pintarmos nossa casa. Nossa casa está meio caidinha, está meio apagadinha, a gente olha por fora, a tinta está desbotada. Eu quero convidar você, homem, e olha só que legal, você mulher que também quiser participar, claro, você também pode vir ajudar, ajuda na limpeza, ajuda a pintar rodapé, ajuda a lixar. Tem mulher que já é mais brutona, já consegue subir escada, não tem problema, vocês podem vir participar também, com certeza. Então não é só uma atividade para homens, como se trata da nossa casa, você pode vir também, pode vir dar uma olhadinha e falar, pastor, ficaria bom aqui esse vaso aqui, ficaria bom esse lugar. Dá para a gente aproveitar essa oportunidade de trabalhar juntos, tá? Então o nosso mutirão da pintura vai acontecer a partir de semana que vem. Tomara Deus que o tempo esteja bom para a gente poder trabalhar, e aí nós vamos trabalhar no sábado à tarde, no domingo pela manhã e no domingo à tarde. Pastor, e a escola dominical? A escola dominical continua normalmente, mas para os irmãos que trabalharão, eles estarão no horário da escola dominical ajudando na pintura do nosso templo, na reforma exterior e também na pintura interior aqui que nós teremos também, ok? Mas uma informação importante, eu quero chamar a minha equipe de pintores que talvez estejam aqui. Vem cá, faz favor, que é o Tagliari, o Enio, o Léo, o Márcio, o Atenir, deixa eu ver se eu não esqueci de mais ninguém. Minhas equipes de pintores profissionais que a nossa igreja tem, pessoas que já fizeram um curso, que já trabalharam com isso e que então vocês conhecerem. Como é que vai funcionar? Irmãos, a escola Monteiro Lobato foi uma benção, nós pintamos lá, mas houve muita desorganização e houve muitas ações perigosas, andaimes, por exemplo, que a pessoa subia e quando a gente via estava lá em cima e sem os equipamentos necessários. Então nós temos agora uma equipe de andaime, uma equipe de rodapé, uma equipe de recorte, uma equipe de limpeza, uma equipe que... Então esses são os nossos líderes. Você vai chegar no sábado, no domingo pela manhã ou no domingo à tarde e você vai procurar um deles. Você não vai procurar o pastor Denis. Pastor Denis, o que eu pinto? Eu vou falar para você, não sei, entendeu? Não é minha área. Então você pode encontrar os nossos líderes da pintura, que eles estarão aqui, pelo menos um deles estará nos horários que a gente disse aqui. Sábado às 13h30, domingo às 8 da manhã e domingo à tarde às 13h30, tá joia? Então é só chegar, procurar e falar, estou disponível para trabalhar nesse dia. E eles vão passar as tarefas, para que seja organizado, bonito, bem feito e seguro. Tá bom? O mais importante é isso aí. Agora uma informação importante para você que vai participar do mutirão. A gente tem que comprar material, tem que comprar rolo, pincel, lixa, temos que comprar espátula, é isso que fala mesmo, né? Espátula, essas coisas mais. Espumadeira não, né? Espumadeira é de cozinha, né? Espumadeira não precisa, né? É a Bia essa parte, tá? Mas então nós precisamos comprar um material, sabe, pessoal? Para a gente poder atender as pessoas que estarão conosco. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que você dê o seu nome. Diego, na saída, o Marquinhos estará com uma equipe lá, com 3 pessoas para anotar o seu nome e telefone. Você vai dizer assim, sábado à tarde, nome e telefone. Domingo pela manhã, nome e telefone. Sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Eu estou todos os dias. E ele vai anotar o seu nome, para que a gente saiba quantas pessoas aproximadamente, para que a gente não compre material e falte, ou compre material e desperdice. Conto com a sua compreensão. Então participe do nosso mutirão, é a sua casa, ficar bonita, ficar agradável, ficar mais confortável, mais cheirosa, e a gente poder fazer uma coisa bonita aqui como todo mundo, tá bom? Mutirão da pintura começa sábado que vem, é só você dar o seu nome hoje e depois vir nos horários que você mesmo deu o nome e participou. Pessoal, choveu, zerou. Choveu no dia, pela manhã, não temos mutirão e isso é natural, tá ok? Então no final você pode fazer isso. Uma salva de palmas aos nossos voluntários aqui, pessoal. Obrigado, tá, gente? Pode sentar, por favor. Deixa eu ver se tem mais algum aviso para você. Atenção jovens, voltou o nosso acontecimento todo sábado, imersão jovem às 20 horas. Toda quarta-feira, Up Teens às 20 horas aqui no nosso salão social. Aliás, você é adolescente, hoje é o último dia para fazer inscrição do Teen Street Brasil com o tema Kingdom, tá ok? Então você pode fazer a sua inscrição, hoje é o último dia para você aproveitar o desconto, depois você vai fazer sem o desconto. E esse aí, atenção criançada, cutuca o pai aí do lado e fala assim, atenção papai, pode dar, as crianças aí, vai de 3 a 10 anos, 3 a 9 anos, fala assim, pai, ó, presta atenção, e você avisa para você, pai e mãe, dia 18 você não pode ficar de fora, sua criança não pode ficar sem vir aqui aí a nossa comunidade, porque nós vamos fazer o nosso primeiro Celebra Kids do ano, volta às aulas, Celebra Kids, volta às aulas, e o nosso tema é chamados para fazer a diferença, teatro, música, coreografia, vídeo, brincadeiras, lanche, tudo isso você vai ter, criança,
no dia 18, às 19h30, no horário da nossa celebração. Celebra Kids, dia 18, chamados para fazer a diferença. Esse aviso para você, pai, porque criança não vem sozinha na igreja. Então eu conto com a sua participação e eu espero que você esteja conosco para essa igreja da criança ao lado, aqui no dia 18, esteja lotada de crianças, servindo, ouvindo a palavra e podendo experimentar da nossa comunidade também, na linguagem delas e do tamanho delas, ok? E aí está o nosso site. Você pode entrar lá, tem bastante novidade, pessoal, bastante novidade. Entre lá, novos textos, novos áudios, novos vídeos. Entre ipisertanopolis.com.br e você tem as nossas mensagens que foram pregadas aqui, mensagens em texto, e pode desfrutar também do acesso à internet da nossa comunidade. Tá ok? Acho que são esses os avisos. Esse não. Esse hoje as crianças... Hoje as crianças permanecerão conosco durante todo o tempo. É ceia do Senhor, a mesa estará aqui. Papai e mamãe, mantenham o seu filho aí pertinho de você, numa condição de paciência, para a gente poder fazer a nossa celebração e eles participarem conosco durante todo o tempo dessa celebração, ok? Vamos ficar em pé, irmãos, mais uma vez? Quero agradecer a Deus pela sua presença. E você que nos visita hoje pela primeira vez, que alegria poder te receber. É muito bom ter você conosco. E para expressar nossa gratidão, ao final, nossa equipe de integração estará para te dar um presentinho. Passe ao final do culto, primeira vez que você está aqui, você tem direito a um presente e a gente vai ficar muito feliz de te receber. Enquanto nós cantamos essa primeira canção, você já sabe como funciona. Você pode devolver o seu dízimo e a sua oferta. Você, membro da igreja, já sabe o que você tem que fazer, não é? E você que nos visita, fique em paz. Se você quiser contribuir, será muito bem-vindo também. Nós vamos orar. Pai, obrigado, porque nós temos a oportunidade de devolver a Ti os dízimos e as ofertas. Seja honrado o Senhor, através do nosso louvor, dos nossos atos e através da nossa adoração, através da nossa contribuição. Nós oramos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto cantamos, pode vir aqui à frente devolver dízimo e a sua oferta. Oferecemos
Não tenha medo de ofertar tudo ao Senhor, amém? Dele pertence todas as coisas, para Ele voltará todas as coisas. Nós estamos aqui apenas para refletir a glória do Senhor, amém? Sei que você não está enxergando muito o irmão aí do lado, mas fala, olha, eu e você somos chamados para refletir a glória do Senhor nesse lugar, viu? Então vamos viver isso mesmo, oferecendo tudo ao Senhor. Nós não vamos perder, porque o amor dele nunca falha na nossa vida. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que está em todo o tempo olhando para cada um de nós. Então ofereça tudo ao Senhor. Vamos declarar essa palavra de Romanos de uma maneira muito forte, muito intensa no nosso coração, dizendo: nada vai me separar do teu amor, Senhor. Nada vai me separar. Declare isso. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Ele nunca vai falhar. Ele nunca vai te deixar. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Eu tenho essa certeza, teu amor não falha. Nós cremos nisso, Senhor, e nós declaramos isso com fé, Pai. O teu amor não falha. O Senhor nunca nos abandona, mesmo na tempestade. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha e nunca vai falhar. Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Você pode ir declarando: eu sei, Senhor, que o Senhor está comigo, que o Senhor não me abandona, que o teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Eu tenho essa certeza. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Coisas, às vezes é um não, às vezes é um sim, mas tudo vem do Senhor. E se Ele está fazendo isso, é para o seu bem, é para o meu bem, porque a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Então nós podemos descansar e confiar e declarar: Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele é o mesmo hoje e sempre. Tu és o mesmo para sempre. Ele não muda. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, porque o amor dele não falha, não falha. Nós podemos descansar o nosso coração nessa palavra, nessa hora. Nós podemos ter essa certeza, porque a palavra dele diz isso: o teu amor não falha, Senhor. Ele está conosco todos os dias da nossa vida, em todo o tempo Ele está. No dia que você está mais triste, ou no dia que você está mais feliz, Ele está ali com você. Há uma palavra no Salmo 131 que acalma o meu coração, que ela diz assim: como uma criança, fiquei no colo do meu pai, como uma criança desmamada, se aquieta no colo da sua mãe. Assim a minha alma para contigo, Senhor. Assim, Senhor, nós queremos ser essa criança aquietada nos teus braços, quieta no teu colo, Senhor. Quantas vozes têm, Senhor, atormentado a nossa mente. Quantas vozes, Senhor, de medo, de tristeza, de derrota, de ansiedade, Senhor. Quantos sussurros o inimigo tem, Senhor, falado ao nosso ouvido. Mas o Senhor diz: eu estarei com você todos os dias. Eu nunca te deixarei, eu jamais abandonarei você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. Segura em minhas mãos. Fique quieto no meu colo. Fique quieto no colo do Pai. O Senhor está com você, meu querido. Não permita esse sussurro que vem do mal atrapalhar a sua fé, a sua caminhada. Não permita, em nome de Jesus. Mas deixa a voz do Senhor nessa hora, que vai falar com você através da palavra, acalmar o seu coração, encher a sua vida de fé, de esperança, dar um novo fôlego para a sua vida. Deixa a palavra de Deus inundar a sua vida. Deixa a palavra do Senhor falar com você agora. Não resista àquilo que o Espírito Santo de Deus tem para você. Oh Senhor, nós não queremos, Senhor, depender de nós mesmos e das
as nossas forças, Senhor, porque nós vamos morrer, Pai. Mas tudo vem do Senhor e nós declaramos nessa hora a nossa dependência. Nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, em todo o tempo, Pai. E que essas vozes que nos atormentam, Senhor, quando nós saímos daqui, essa palavra não vai ficar aqui, ela vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida, nesse relacionamento de intimidade com o Pai. Nós vamos sair daqui repletos dessa palavra, Senhor. Nós vamos sair daqui cheios do Senhor, cheios da sua presença, e nós vamos dizer não a essas vozes, a tudo isso que nos atormenta, Pai. E nós vamos declarar por mal: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, Ele me fez mais do que vencedor. Aleluia, aleluia, Senhor. Oh, Pai, nessa hora visita os corações, abre as mentes, Senhor, para ouvir a Tua voz através da Tua palavra que vai ser declarada agora, Pai. Nenhuma semente do mal seja plantada em nenhum coração, Senhor, mas a voz que vem de Ti, Pai, que vem do Teu trono de graça, as Tuas águas que limpam e restauram, sejam jorradas, derramadas nessa noite, Senhor, e por todos os dias da nossa vida. Essa bênção não vai ficar aqui, Senhor, vai nos acompanhar em todo o tempo. Aleluia. O Senhor está com você, meu querido. Então cante isso mesmo. Eu sei que estás comigo, Senhor. Eu sei que o Senhor não me deixa. Eu tenho essa certeza. Eu vou segurar firme nas Tuas mãos. Eu vou ficar no Teu colo, Pai. Aleluia. Cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. O Pai gosta quando você canta. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és Deus.
hoje e sempre, aleluia. Ele está conosco todos os dias. Vamos declarar isso mais uma vez. Eu sei que estás comigo, Senhor. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me És minha salvação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Você pode se assentar, por favor. Que bom poder adorar ao Senhor aqui com você essa noite. Obrigado, equipe de adoração. Obrigado pelo tempo que vocês nos proporcionaram aí para adorar ao Senhor. Nós estamos com a nossa série Desintoxicando a Alma. E hoje nós vamos falar sobre desintoxicando a alma da ansiedade. Eu queria que você estivesse atento, porque nós temos essa maior crise do ser humano dos dias atuais, é uma crise de ansiedade, de incerteza, de inseguranças que estão afetando a sua vida. Eu não sei quanto a você, irmãos, quanto a vocês, mas enquanto a mim, assistir um filme de suspense policial é um exercício de tensão e de ansiedade. Todas as vezes que eu e minha esposa nós costumamos fazer a sessão cinema, nosso momento de relaxamento, nós colocamos, e o nosso filme predileto, nossa forma, o gênero predileto é o suspense policial, de tentar identificar, de tentar achar o assassino, de tentar achar os problemas, de tentar resolver as tramas que ali estavam acontecendo. Mas para mim assistir filme é uma tensão constante. É uma crise de ansiedade, tanto é que não dá para assistir muito tarde da noite, porque depois que desliga a TV, a cabeça ainda está vivendo aquela tensão. O que acontece? A mão começa a suar, as pupilas começam a dilatar, os pés começam a ficar inquietos na beirada do sofá, e você vai vivendo aquela trama, você vai entrando dentro do cenário, você vai convivendo com aquela tensão, você vai convivendo com aquela incerteza, e você vem daquele seguinte pensamento: o que será que vai acontecer? Será que a mocinha vai ficar com o malvado? Será que o bandido vai ficar como o bom da história? Será que o traidor não faz parte daquela equipe policial? Será que a pessoa que está por trás de toda a trama não é o mordomo? Não, sempre é o mordomo, né? Sempre é o mordomo sempre está envolvido em alguma coisa dessas tramas policiais. E aí você fica naquela situação de tensão, de incerteza, de insegurança, e essa ansiedade, ela começa então a eclodir, porque você tem simplesmente a sensação de que você não sabe qual é o próximo passo, como isso vai se resolver, como sair desse cenário, como sair desse labirinto. Então, bons filmes de suspense policial, eles trabalham com a incerteza. Bons filmes de suspense policial trabalham com a imprevisibilidade. Eles trabalham com uma palavra que nós ficamos o tempo todo nos perguntando e que nos mantém vidrados na telinha, que é justamente a palavra, pode passar para mim, por favor? Acho que deu um erro aqui. Isso, será. Geralmente é essa palavra que está presente quando nós estamos assistindo um filme que gera em nós tensão e expectativa. Será? Será? Será que é ela? Será que é ele? Será que resolve? Será que vai ter um final feliz? Será que terá um final trágico? Essa é a palavra que começa, que gera, que dá origem e que faz brotar todo tipo de ansiedade. É quando a realidade contrasta com a incerteza do futuro. Então a palavra será, que está presente em alguns gêneros de filmes, ela é a palavra que é usada para gerar em nós expectativa, ansiedades, incertezas, que nos mantenham ligados àquilo, a fim de que o nosso pensamento não se distraia, a fim de que os nossos olhos não se desviem, a fim de que a gente fique focado não nas certezas, mas nas incertezas que estão presentes.
Todo sentimento de ansiedade, ele começa pela perspectiva do será. Será que? Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que existe uma possibilidade? Agora, imagine você assistindo um filme que você já sabe o final. Por exemplo, um filme dos mais conhecidos é O Colecionador de Ossos, de suspense policial, com Morgan Freeman, que acredito que é da década de 90. E se você já assistiu o filme, você sabe como é o final. Imagina você ligando lá no seu Netflix agora essa semana e falar, vou assistir O Colecionador de Ossos, um suspense policial muito interessante, e aí você então liga e já sabe qual é o final. Você tem expectativa? Tem ansiedade? A mão fica suando? As pupilas ficam dilatadas? Você fica preocupado com o que vai acontecer na cena seguinte? Claro que não, porque você já sabe qual é o final. Quando a gente já sabe qual é o final, a gente não tem expectativas em torno disso. Quando a gente sabe qual é o final, a ansiedade é diminuída e nós entendemos exatamente como isso vai se desenvolver e a gente sabe como isso vai acabar. É por isso que você tem uns amigos chatos, que quando eles falam para você assim, rapaz, eu assisti um filme legal, você fala, não conta que eu quero assistir, uai. Porque se deixar, ele fala lá no final, aí acabou com o filme. Por que você vai assistir um filme que você já sabe o final? Por que você vai assistir um filme que sabe no final ela morre, ou no final eles se casam, ou no final ele foge, ou no final dá um problema? Para que assistir se você já sabe o final? Agora é interessante que tudo aquilo que a gente não sabe o final, preste bem atenção nisso, tudo aquilo que a gente não sabe o final, a gente fica inquieto, a gente fica inseguro, mas tudo aquilo que a gente sabe o final, a gente tem a certeza, então nós ficamos calmos, tranquilos, e essa sensação de insegurança e de certeza simplesmente desaparece. A mocinha vai ficar com o mocinho, o mordomo era o assassino, o informante era realmente aquele da equipe policial, então eu já sei o final, para que assistir novamente? Não há como você ficar tenso, inquieto, ansioso, quando você já sabe o final da história. Acho que você não entendeu. Não há como você ficar tenso, inquieto, ansioso, quando você já sabe qual é o final da história. Eu acho que nós encontramos hoje um caminho para a gente trabalhar a crise de ansiedade dos nossos dias. Nós encontramos uma veia que pode nos ajudar a estabelecer uma paz e uma calmaria no nosso coração, que diz respeito exatamente a isso que nós entendemos quando assistimos um bom filme, ou quando ficamos sabendo do final de um filme. Não há como ficar tenso, inquieto, ansioso, quando nós já sabemos o final da história. Então eu queria convidar você a pensar o seguinte: se não há como ficar tenso, ansioso, quando se sabe o final da história, eu fico pensando como seria a sua vida, se você já soubesse o final da história, se você vivesse como se já soubesse o final da sua história, se você vivesse sabendo como seria o seu casamento, como seriam os seus filhos, como seria a sua profissão, como seria o seu coração. Você já pensou quanto tempo você pouparia de depressão? Quanto tempo você pouparia de insônia? Você já pensou quantas unhas você pouparia de roê-las? Você já pensou quantas canetas você pararia de mastigar? Você já parou para pensar quantas crises de irritabilidade, de chutar o cachorro, de falar mal da esposa, você evitaria se soubesse qual é o final da história desse problema que você está vivendo? Você já imaginou esse problema que está tirando o seu sono, que está trazendo inquietação à sua alma, que está criando uma expectativa de insegurança, de incertezas, de ansiedades? Você já imaginou se você vivesse a sua vida sabendo como seria o final desse problema? Quanta depressão, quanta gastrite você evitaria se você soubesse qual é o final da história? Imagina só. Pense no problema que você entrou carregando no seu coração hoje. Pense na crise que você está vivendo agora. Pense no problema que você acredita que não consegue resolver em relação à universidade, em relação à faculdade, em relação ao vestibular, em relação ao trabalho, em relação ao namoro, em relação ao relacionamento, em relação ao casamento, em relação à igreja, em relação ao futuro, em relação ao passado, em relação às suas escolhas. Imagine se você soubesse o final da história, como você estaria hoje nessa igreja? Como você sairia daqui essa noite e enfrentaria a sua segunda-feira se você soubesse qual é o final da história? E eu tenho uma ótima notícia para te dar essa noite.
A melhor de todas que talvez você já tenha ouvido depois de que Jesus Cristo salva, cura e liberta. É a certeza e a convicção de que você pode viver como se você soubesse o final da história. Você pode viver como se você soubesse o final da história. Existe um texto bíblico, irmãos, fantástico, fenomenal, que derrama sobre nós esperanças. Esse texto bíblico, ele é o antídoto para as nossas insônias. Esse texto bíblico, ele é o antídoto para as toxinas da ansiedade que estão consumindo sua tranquilidade. Você já não é mais o mesmo patrão, você já não é mais o mesmo empregado, já não é mais o mesmo marido, já não é mais a mesma esposa, já não é o mesmo filho, já não é a mesma filha, você já não é o mesmo pai, já não é a mesma mãe, já não é mais o mesmo crente, já não é mais a mesma pessoa, porque a ansiedade dominou seu coração. É a ansiedade financeira, é a ansiedade profissional, é a ansiedade com a saúde, é a ansiedade com a educação dos filhos, é a ansiedade com a bolsa de valores, é a ansiedade com a oscilação do dólar. A verdade é que a ansiedade, ela está comprimindo o seu coração. E esse texto que eu vou apresentar para vocês é o remédio para a gente superar a crise, a ansiedade, o pânico, a incerteza, as noites mal dormidas, o travesseiro duro, a cama com espinhos, a noite que você passa de madrugada, levanta mais cedo para passar roupa porque perdeu o sono, levanta mais cedo para ficar visualizando o Facebook porque já não tem mais aquela capacidade de dormir com tranquilidade. Eu entendo que se você ouvir esse texto hoje, compreender esse texto hoje, você pode viver como se você já soubesse o final da história. Se você levar esse texto a sério, tudo pode mudar. Que texto é esse, irmãos? Que texto é esse? Antes de falar desse texto, eu acredito que tem uma versão popular dele no Facebook. O Facebook tem as frases interessantes, né? E tem uma versão popular dele que diz assim: no final, tudo dará certo. Se ainda não deu, é porque ainda não é o fim. É uma versão muito atualizada desse texto bíblico que está no Facebook. No final, tudo dará certo. Se não deu, é porque ainda não é o fim. Você pode viver como se você soubesse o final da história, desde que você entenda esse princípio. E esse texto está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Atenção, irmãos, vou repetir o texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Atenção, atenção. Não é que todas as coisas são boas, meus irmãos. Cuidado com isso. Cuidado com essa interpretação. Existem algumas interpretações evangélicas, algumas igrejas que estão apresentando uma inverdade para as nossas vidas, que diz que crente não sofre, que crente não tem perdas, que crente não sepulta entes queridos, que crente não perde emprego, que crente não passa por crise financeira, que crente não passa por dificuldades familiares. Isso é mentira, por uma má interpretação, dizendo que todas as coisas são boas. Não, irmãos, nem todas as coisas são boas, nem todas as coisas na nossa vida são boas. Não é bom sepultar um filho, não é bom falir uma empresa, não é bom perder um ente querido, não é bom sofrer uma vergonha pública, não é bom experimentar um diagnóstico de uma doença incurável, não é bom receber um filho com deficiências físicas, não é bom perder o emprego, não é bom ficar sozinho, não é bom o divórcio, não é bom. E o mundo evangélico diz que se você for crente, tudo será bom. Não é verdade. A gente sofre, a gente perde, a gente chora, a gente lamenta, sim. Agora, é porque nós mal compreendemos essa verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas na nossa vida, elas vão trabalhar juntas para que Deus faça um ótimo trabalho em nós. Então essa é a tradução bonita que tem na Nova Versão Internacional, que é assim: Deus trabalha em todas as coisas para que isso faça cooperar para o nosso bem. Irmãos, nem todas as coisas são boas, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Entenda bem o que eu estou te dizendo essa noite. Nem todas as coisas são boas, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu quero dar um exemplo para você, de mostrar como que a gente vive essa tensão entre as coisas boas que nós queremos a partir de que somos cristãos e as coisas não tão boas que nós experimentamos e que parece não ter sentido algum na nossa vida. Em 2007, eu me ordenei pastor
E a primeira igreja que eu pastoreei foi em 2008, uma igreja no interior de São Paulo. Era um pastor jovem, aos 24 anos de idade, recém-completados. Eu fui convidado para pastorear como pastor auxiliar de uma igreja que tinha aproximadamente 350 membros. Uma igreja grande, a maior igreja do presbitério naquela época. Todos os pastores tinham um ciúme daquela igreja, porque era uma igreja financeiramente bem situada, uma igreja socialmente bem conceituada, uma igreja diante da nossa liderança que era o sonho de consumo de todos os pastores. Eles queriam entrar naquela igreja, encerrar sua carreira naquela igreja, porque você encontra pastores carreiristas, assim, pastores que fazem carreira na igreja e não fazem ministério. É muito comum isso acontecer. E infelizmente nessa minha entrada no ministério, com muita imaturidade, muito desejo de fazer coisas e com muita falta de experiência, eu entrei no ministério onde um pastor, ele tinha 35 anos de casa. O pastor, ele já passava dos seus 60 anos de idade, 35 anos na igreja, numa mesma rotina, e o povo estava buscando e respirando novidades. Eles queriam as células, eles queriam os pequenos grupos, eles queriam viver as coisas de Deus que estavam acontecendo em outras igrejas, que infelizmente eles não tinham momento de viver. Como pastor auxiliar, eu fui convidado para entrar naquela igreja. Aceitei prontamente o convite, afinal de contas, eu tinha acabado de me formar, seria a primeira igreja, uma grande oportunidade de começar o meu ministério, já na igreja mais famosa da nossa região. Quando eu me surpreendia, minha esposa estava grávida naquele período. Ela estava de aproximadamente 4 meses, 5 meses, quando eu iniciei o meu trabalho ministerial nessa igreja. 3 meses ela estava. E 4 meses depois estoura uma bomba, irmãos. O conselho da igreja, mal orientado e também imaturo, vendo o desempenho do ministério jovem, de uma pessoa cheia de energia para gastar, sentou com o pastor que estava há 35 anos e falou para ele assim: a verdade é que nós vamos dispensar o senhor o ano que vem e nós vamos ficar apenas com o pastor Denis. Na minha imaturidade, eu simplesmente não contribuí para que as situações fossem contornadas. E eu vi na minha frente uma igreja desmoronar. Na minha imaturidade, por não saber como lidar com honra a pastores mais velhos, por não saber como lidar com honra com a minha liderança e me submeter àquele que é o meu líder espiritual, pela minha imaturidade, por um coração simplesmente no desejo de fazer a obra, mas sem a experiência necessária, eu vi uma igreja desmoronar diante da minha frente. Dos 350 membros que a igreja tinha, em pouco tempo ela tinha 120. Os outros 200 haviam saído num cisma. Porque aí houve um grande problema e uma tensão na administração da igreja, onde o presbitério, que é a nossa liderança superior, veio e acabou por fazer algumas manobras e que infelizmente feriu grandemente a igreja. Naquele período eu fui levado diante dessa comissão, eu fui levado diante dessas pessoas que estavam politicamente envolvidas com aquela igreja. Eles não estavam preocupados com um jovem imaturo que tinha tomado decisão errada. Eles não queriam pastorear um jovem imaturo que estava pronto a recobrar o seu erro, a restaurar e reparar os danos que tinham feito. Eles queriam apenas politicamente organizar as coisas, mascarar a realidade, e podiam, se para isso fosse preciso, machucar algumas pessoas, e isso aconteceu. Numa reunião, eu fui publicamente exposto como o traiçoeiro, como o puxa-tapetes, como o mal intencionado. Liguei para minha esposa dessa reunião e disse para ela: é o meu primeiro ano de presbiterianismo e é o meu último. Daqui eu saio não pastor mais dessa comunidade. Quando eu conversei com ela no telefone, ela 6 meses de gravidez, acredito que ela, Ana Luísa, se mexeu dentro do ventre, porque minha esposa sabe que tudo que eu mais amo na vida é o ministério pastoral. Só que diante daquelas afrontas, diante daquela luta, diante daquela injustiça, que eu também tinha participado, com certeza, não intencionalmente, mas involuntariamente, diante daquela situação, uma pessoa se defendeu, se levantou no presbitério, me defendeu, e graças a Deus a situação foi contornada. Eu voltei para minha casa com o meu coração um pouco mais calmo, conversei com a minha esposa, e nós decidimos abandonar então o ministério local, renunciar àquele ministério local, e abrir oportunidades para que a gente pudesse ir para outra igreja e começar de novo. Eu estava desistindo do ministério pastoral na igreja presbiteriana independente. Eu estava desistindo desse chamado que Deus me fez para fazer parte dessa comunidade, dessa denominação. Quando de repente uma pessoa liga para mim, um amigo antigo, liga para mim de Dourados, do Mato Grosso do Sul, e fala: pastor, estou sabendo que você está saindo de Ourinhos, não é? Sim, estou saindo de Ourinhos. Foi a primeira cidade onde eu pastoreei. E ele disse: eu tenho uma oportunidade de você vir para Dourados, você não quer vir? Eu falei: irei. E quando eu cheguei, eu me deparei com o pastor Edson Rios, um pastor que tinha junto com ele mais 6 pastores. E eu imaginei naquela situação, um pastor auxiliar que tinha acabado de provocar um cisma na igreja. Como é que chega numa igreja dessa maneira?
E aquela sensação de derrota, aquela sensação de humilhação, aquela sensação de despreparo, aquela sensação de que as coisas não vão voltar, de que o nome está manchado, de que as coisas não vão entrar no prumo novamente, aquela sensação de que tudo estava cooperando para o meu mal. Não é bom, irmão, você ser exposto, não é bom você ser injustiçado, não é bom as pessoas te tratarem como objeto, não é bom você ser desprezado, não é bom. E eu estava naquela situação e dizendo: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? E nos 6 anos seguintes, irmãos, diante da minha experiência de imaturidade, Deus me usou para honrar de uma maneira das mais especiais o pastor que estava sobre mim. Houve inúmeras situações de cismas, de dificuldades, mas lá estava eu ao lado do meu pastor titular, honrando, abençoando, orando por ele, porque eu aprendi da pior maneira possível como você tem que honrar um líder. Eu aprendi da pior maneira possível como você tem que se submeter às suas autoridades espirituais. E quando esta igreja me convidou para ser pastor, e quando eu li a estrutura desta igreja, a primeira coisa que eu fiz com o conselho, eles perguntaram: o que você faz? Eu, ao invés de apresentar o meu currículo e falar: eu canto, eu toco, eu prego, eu danço, faço balé, ao invés de apresentar meu currículo, eu disse para eles: eu tenho na minha história uma igreja que rachou nas minhas mãos, porque eu fui imaturo num momento de transição com o pastor titular daquela igreja. Então eu disse tudo, virei as minhas costas e imaginei: agora que eles já sabem do meu passado negro, provavelmente eu não serei pastor auxiliar do pastor João nunca na minha vida. E então me surpreendi depois de um tempo com o convite do conselho, dizendo: nós queremos que você seja o pastor auxiliar e nós vamos preparar a transição com o pastor João. Irmãos, muito bom trabalhar com o pastor João, mas se eu não tivesse aquela experiência de 2007, 2008, eu teria comprometido essa igreja novamente. E graças a Deus, na oportunidade de honrar o pastor titular dessa igreja na época, o pastor João, nós conseguimos caminhar, andar juntos, e Deus me ensinou, da pior maneira possível em 2007, como nós precisamos honrar as nossas lideranças. Irmãos, foi bom passar por isso? Não foi bom, mas Deus fez cooperar. Foi bom passar por isso? Não foi bom, mas Deus trabalhou para o meu bem. Hoje, queridos irmãos, pastores vêm no meu gabinete da região, de outros lugares, pastores de outros estados ligam para mim para perguntar: como é que você trabalha a questão de liderança pastoral? Como é que você trabalha? Irmãos, eu não fiz nada a não ser honrar a liderança, mas eu aprendi da pior maneira possível. Foi ruim. Minha esposa quase abortou a filha de tanta tensão, de tanta ansiedade, de tanta tristeza, de tanto choro, de tanta vergonha. Foi ruim, mas Deus cooperou para o meu bem. Eu sou muito mais maduro nessa área hoje eu sou muito mais experiente nessa área. Não cheguei no topo, é verdade, mas essa área, meu coração está blindado. Eu sei como a liderança espiritual é sobre a minha vida. Agora você talvez esteja desprezando as melhores oportunidades de crescer na sua vida, por resmungar, por reclamar, por levantar o punho contra Deus, por achar que Deus virou as costas para você. Você está perdendo a oportunidade de ser um bom homem, uma boa mulher, um crente sincero, um ótimo funcionário, um funcionário leal, um patrão correto. Você está perdendo a oportunidade de ser a melhor pessoa, porque Deus nos forja na sua bigorna, Deus amassa o ferro, Deus trabalha o ferro. A.W. Tozer disse assim: não existe nenhuma pessoa que seja poderosamente usada por Deus que não tenha passado poderosamente pelo vale do sofrimento. É isso, queridos. Não é bom ser massado, o vaso ser quebrado, ser refeito. Não é bom ver os cacos no chão. Não é bom. Mas em todas as coisas Deus faz cooperar. E às vezes você não está atento a isso. Você não está percebendo como Deus está trabalhando com situações na sua vida para fazer cooperar no seu coração. Queridos, vamos usar um exemplo bem claro para você aqui. Sua mãe fala para você: vou fazer um bolo de chocolate. E você diz: opa, bolo de chocolate? É comigo mesmo, adoro bolo de chocolate. Então você fica na sala, passa 5 minutos, você diz: agora é a hora do bolo. E você vai lá na cozinha e fala para sua mãe: mãe, você está fazendo bolo de chocolate? Sim, filho, estou fazendo. Então tá bom, dá um pedacinho que eu quero experimentar. E você taca a mão na bacia, pega um pouquinho de farinha amassada com fermento, com clara de ovo, com ovo, e aí você coloca na boca. Mãe, a senhora não ia fazer um bolo de chocolate? Filha, eu estou fazendo o bolo de chocolate. O que você comeu até agora é a farinha, o fermento e o ovo. Um momento certo, na hora ideal, isso será um bolo de chocolate.
Quando eu experimentei o meu primeiro ano de ministério, uma crise, eu imaginei que eu estava comendo o fermento, estava comendo a farinha de um péssimo bolo de chocolate, e depois, 10 anos quase se passaram, e eu consigo entender que Deus estava preparando um bolo de chocolate tão gostoso para mim, queridos, tão gostoso. E sabe o que esse texto me ensina? Ele me ensina a seguinte frase, e é essa frase que eu quero carregar com você hoje: não coma o bolo de chocolate antes da hora, espere ficar pronto, não tire suas conclusões precipitadas, não tire os pensamentos antecedentes, não tire conclusões antes da hora. Deus está fazendo um bolo de chocolate, não coma a farinha antes da hora, dizendo não presta, espere, aguarde. Deus está usando elementos azedos, amargos, para fazer algo doce na sua vida. E se não está bom agora, irmãos, se não está bom, não é porque Deus desistiu de você, se não está bom, não é porque Deus se afastou de você, se não está bom, não é porque todo mundo conspira contra você, se não está bom, é porque Deus ainda não terminou. Aguarde, espere. Se não está bom na sua vida alguma coisa, se você hoje profissionalmente está desiludido, se no seu matrimônio você ainda está com o coração apertado, angustiado diante de um ressentimento, de uma mágoa, se você está sofrendo na sua vida pessoal, se você está vivendo alguma luta pessoal, se não está bom, é porque Deus ainda não terminou o trabalho dele. Irmão, se eu desistisse do ministério no primeiro ano, se eu desistisse do ministério, eu tinha ficado com a farinha, com o fermento, eu não teria provado o bolo de chocolate que Deus estava preparando para mim. Se não está bom, é porque Deus ainda não terminou, porque Deus está trabalhando com os ingredientes. Deus está trabalhando com a sua decepção, Deus está trabalhando com a sua traição, Deus está trabalhando com o seu pânico, Deus está trabalhando com a enfermidade incurável, Deus está trabalhando com a sua falência, Deus está trabalhando com as suas crises emocionais, Deus está trabalhando com a sua insegurança pessoal, Deus está trabalhando com o seu desemprego, Deus está trabalhando com a sua frustração profissional, Deus está trabalhando com o seu endividamento, Deus está trabalhando com as ofensas do seu marido, Deus está trabalhando com a perda de um ente querido, Deus está trabalhando com os ingredientes amargos para fazer algo fantástico na sua vida. Agora, existe uma história na Bíblia que eu gostaria que você entendesse, porque ela é um conjunto de ingredientes amargos. Uma história na Bíblia que é um conjunto de ingredientes que não fazem sentido. Uma história na Bíblia que se a gente não soubesse um final, seria muito instigante e criaria uma tensão como de um filme policial. Essa história na Bíblia você conhece, a história do José. Você já sabe qual é o final. Mas é interessante como Deus vai trabalhando nos ingredientes na vida de José. Vai montando peças no quebra-cabeça. Vai juntando cenários para fazer a diferença na vida desse jovem. E eu queria apresentar para você aqui um resumo da vida de José, para você ver como que se não está bom, é porque Deus não terminou. Imagine se José tivesse desistido na primeira cena da sua vida. Imagine se José tivesse desistido na quinta cena da sua vida. Ele não teria experimentado o bolo de chocolate. Primeira cena de José é a cena de Gênesis 37, 8. E se você quiser anotar para depois ler na sua casa, eu só vou citar. A cena de José é a cena do sonho. Ele vem até os seus irmãos não gostavam muito dele, porque ele era o filho predileto, e então ele diz para os seus irmãos: é o seguinte, pessoal, eu tive um sonho aí, que eu tinha feixes na mão, e todos os feixes de vocês se dobravam diante dos meus feixes. Ô, louco, José, você está animado, hein? Está querendo ser líder sobre nós? E ele não desistiu. Um dia ele chegou na frente do pai, na frente dos irmãos, e disse: eu tive um sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim. Aí o pai falou: filho, você está indo longe demais, você está dizendo que até o seu pai e sua mãe vai se dobrar diante de você? O sonhador. Deus tinha dado o sonho para ele. Deus tinha dado o final da história para José. Deus tinha dado, as pessoas vão te reconhecer. Deus tinha dado, você será grande na sua vida, você será o homem mais importante da sua família. Deus tinha dado isso para José. Mas irmãos, veja como começa a história de José. A cena 2, Claquete 2, ela entra com o José no poço. Os irmãos estavam no campo, quando de repente vem o José com as suas túnicas bonitas e coloridas, e então eles falam: vamos matar esse camarada. O outro fala: não, vamos jogar na cisterna, melhor, porque senão matar, nosso pai vai ficar muito triste e tal. Aí vem o resultado, Gênesis capítulo 37, o José é jogado na cisterna, jogado no poço. Irmãos, não é o jeito certo de começar uma história de vitória. Não é jeito certo de começar um ministério produtivo e frutífero, você viver um racha ministerial na sua igreja. Não é o jeito certo de começar um casamento, você experimentando logo de seguinte a traição.
Não é um jeito fácil de começar na vida profissional sendo demitido da primeira empresa que você está trabalhando. Não é o jeito certo de crescer na vida, não é verdade? José experimenta isso. Você vai ser grande, José, mas primeiro você vai começar na cisterna. Primeiro, José, eu vou trabalhar com você, mesmo com o poço na sua vida. José no fundo do poço. José no fundo do poço é o resultado de alguém que tem um sonho grande, mas que está experimentando que as coisas não são tão boas quanto parecem. Sai a cena 2, entra a cena 3. E a cena 3, pode passar para mim, por favor? Cena 3, o José é vendido como escravo. Logo em seguida passa uma comitiva que vai para o Egito de mercadores. E aí os irmãos têm uma ideia fantástica. Falam assim, é o seguinte, vamos pegar o José, vamos fazer um dinheirinho com ele. Venderam ele por 20 ciclos de prata. Vamos fazer um negócio, pode levar o menino é bom, é forte, é trabalhador, pode levar para o Egito como escravo. Eles levam o menino como escravo, eles voltam para o pai, jogam o sangue de um carneiro sobre as vestes de José e falam para o pai, é o seguinte, morreu. O José morreu. José é escravo. Nós estamos falando de um homem que vai ser grande, que Deus falou, você vai ser alguém que as pessoas vão te reconhecer, e o José é escravo. Imagine se ele desiste aqui, irmãos. Imagine se ele para aqui, irmãos. Imagine se ele fala, esse negócio não está certo. Imagine se você parar agora. Imagine se você desistir agora. Imagine se a sua ansiedade te derrubar agora. Cena 4. Sai a cena 3, entra a cena 4. O José já está no Egito trabalhando como escravo. O faraó acha que ele é muito importante e fala, você vai ficar cuidando da minha casa. Aí tem uma prostituta de plantão que é a mulher do faraó. Pensa na mulher traiçoeira. É a mulher do Potifar. E a Potífera ali está posicionada. O José vem para cuidar da casa do faraó. José é um homem bonito, homem formoso. Aquela mulher quer transar com ele a todo custo. Então o José quer fugir daquilo porque ele sabe que isso não é bom diante de Deus nem diante dos homens. Ele fala, você está louca, mulher? Por que a gente vai fazer essa loucura aqui? Eu sou um servo do Deus Altíssimo. E ela diz, não, vem deitar comigo. E um dia o José está cuidando da casa, ela gruda na capa e fala, agora você vai deitar comigo. Quis estrupar o José. O José pega, sai correndo e sai até pelado pela rua porque ele deixa a capa para trás. Imagina só o José pulando na janela da casa, saindo correndo, meu Deus, essa mulher está louca. Só que acontece o contrário. A mulher fica com a capa e fala assim, veio esse homem seu e falou para mim, e quis me abusar. Eu agarrei, lutei contra ele, ele saiu correndo e deixou a sua capa. Ela usou a capa que ela havia segurado como instrumento de ofensa para José. A fuga daquele homem pela sua integridade foi um instrumento para a injustiça. Você não sente assim, meu irmão? Você não sente assim, minha irmã, vontade de desistir? Afinal de contas, você usou um instrumento de fuga para a justiça, e agora você é injustiçado por aquilo que você fez. Você ajudou a pessoa, e essa pessoa veio e te colocou na empresa, ou te colocou judicialmente. Você estendeu a mão quando ela mais precisava, e essa pessoa agora está usando o que você fez por ela, para conseguir extorquir mais de você, e você diz, não vale a pena. Deus não está olhando para mim, não é possível que Deus esteja cuidando dessas coisas. Aquela pessoa que você se entregou num relacionamento amoroso, e que depois usou esse relacionamento para falar mal de você na cidade. A sensação de injustiça. O José passou por isso. Imagine se José decide parar na cena 4, irmãos. Sua história não estaria na Bíblia. A história de José não estaria na Bíblia, se ele decide parar na cena 4. Mas tem mais cena ainda. Tem mais uma. Cena de número 5. Está ruim a pilha aqui, hein? Isso. Cena 5 é José esquecido na prisão. O José está na prisão agora por causa da mulher de Potifar. Foi preso. O faraó falou, pode ficar lá embaixo, que agora não tem jeito para você não. E ele lá embaixo fica ajudando as pessoas, é um cara muito querido. E aí um camarada, lá 2 camaradas têm sonhos. E aí o José interpreta os sonhos deles. Um deles seria o copeiro. E José falou assim, você vai ser restaurado a sua posição. Mas quando você for restaurado, lembra-te de mim. E o texto diz assim, em Gênesis capítulo 40, versículo 23, que o copeiro voltou à presença do faraó, mas não se lembrou de José. Você não sente esquecido também? As pessoas falaram para você, parceiro, tamo junto, hein? É nós. E hoje nem olha para você, nem te manda um telefonema, nem manda um WhatsApp. Gente que se esqueceu de você. Gente de dentro da sua casa que virou as costas para você. Gente de dentro da igreja que nem se importa mais com o que você está passando. Gente que não olha para o seu rosto e não sabe o que você passa. E se você desistir agora? E se você parar agora? Sua história não vai ser constada nos anais do céu.
não será constada nos arquivos do céu. Se você desistir agora, como José poderia ter desistido na prisão. Chega! Para que esse negócio de ficar aqui? Eu tento ser bom com todo mundo, eu tento ser íntegro, honesto. Olha o que acontece comigo por ser bom. Olha o que acontece comigo por ser pastor. Olha o que acontece comigo por ser crente. Eu estou no poço, eu estou escravo, eu estou injustiçado, eu estou preso, eu estou esquecido. O que Deus tem a ver com isso? Não é a sua sensação? E a ansiedade do seu coração hoje está a 1000 por hora. Hoje você chegou dizendo, esse é o culto da minha vida, porque a minha ansiedade está a 1000 por hora. O José também poderia estar assim. Mas a cena de José não acaba aqui. Graças a Deus que ela não acaba aqui. Sabe por quê? Tem a cena 6. A cena 6 é o sonho realizado. Há uma fome lá em Israel. Os irmãos descem para o Egito. O José já está como primeiro-ministro, porque depois de um tempo ele apareceu a Faraó, interpretou o sonho de Faraó. E o José lá em cima, posicionado no lugar mais alto do Egito, ele então vê os irmãos chegando, humildezinhos, famintos para comprar trigo no Egito. E quando ele olha os irmãos vêm diante dele, os irmãos se prostram diante dele. Aproximadamente 13 anos depois de ele ter sido jogado no poço, vendido como escravo, lançado na prisão, esquecido na prisão, injustiçado por Potifar, 13 anos se passaram, queridos, até que os irmãos entrem pelo corredor da sua casa e se prostrem diante dele. Imagine se José tivesse parado na cena 1. Mas o que mais me intriga em José é a capacidade de ele ver que Deus está trabalhando em todas as coisas para fazer o bem para ele. José não é um resmungão, José não é um blasfemo, José não é um murmurador, José não é um injustiçado de plantão, José não é uma pessoa amarga, José não é um roedor de unhas, José não é um homem que sofre ataques constantes de ansiedade. José é um homem que sabe o propósito de Deus na sua vida. E olha o que ele responde quando ele vem na cena 7. Cena 7, os irmãos vêm diante dele junto com o pai. O pai falece. E depois que o pai faleceu, ele diz para os irmãos em Gênesis 50, 20: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse a preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu mesmo sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e os falou amavelmente. O José falou muito antes do que o seu Facebook, que se não está bom, é porque ainda não terminou. O José falou muito antes do que o Paulo. O José disse: vocês quiseram fazer o mal, mas Deus pegou o mal de vocês e transformou em bem. Eu não sei qual é a sua ansiedade essa noite diante do mal que você está vivendo, diante dos conflitos que você está experimentando, mas o que eu quero dizer para você é que se tentaram mal contra você, se você experimentou uma luta no seu coração, se você experimentou uma dor na sua vida pessoal, Deus pode fazer essa coisa ruim se tornar em bem para a glória dele, amém? Deus pode transformar o seu luto em alegria, sua perda em conquista. Deus pode transformar sua tragédia em triunfo. Deus pode transformar sua derrota em sucesso. Deus pode fazer coisas maravilhosas em você, mas você tem que entender esse princípio de José: Deus está trabalhando, e se Deus está trabalhando, significa que, se não todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, meus irmãos, a única coisa que eu quero que você grave essa noite é a próxima frase que eu vou apresentar para você: Deus está no controle. Se não está bom, é porque ainda Deus não terminou. É só isso que você precisa descobrir essa noite para aliviar o seu coração da ansiedade. Essa crise, será, um suspense, uma preocupação, uma inquietação, uma ansiedade, será? Deus diz para você: se não está bom, é que eu não terminei. Calma, acalma. Por isso, irmãos, concluindo o que eu quero dizer com vocês aqui essa noite, você tem a oportunidade maravilhosa de viver como se já soubesse o final da história. Você já sabe o final da história. Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo, Deus é fiel, Deus vai cuidar da minha história, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, diz 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, porque Ele tem cuidado de vocês.
Essa é a minha certeza, essa é a minha única segurança, de que eu já sei o final da história, irmãos. Vou passar por lutas, passo por provações na minha vida, passo por privações, você também vai passar, mas a única certeza que você pode ter essa noite é: Deus está no controle. Se não está bom, é porque Deus ainda não terminou. Acalme o seu coração, descanse a sua vida, Deus está com você. Deus está com você na injustiça, no abandono, nas decepções, na traição, na frustração, nas incertezas. Deus está com você. Pode não fazer sentido para você o poço que você está hoje, pode não fazer sentido para você a cisterna que colocaram, pode não fazer sentido a falência, pode não fazer sentido a dor, pode não fazer sentido, minha irmã, pode não fazer sentido para você hoje, mas quem disse que você precisa de algo que faça sentido? Não fazia na vida de José, mas Deus estava trabalhando em cada elemento, em cada ingrediente, para fazer desse homem um homem dele. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando para fazer de você alguém que experimente o melhor dele no seu coração. José não sabia de nada. Sabe a única coisa que José sabia? A única certeza de José é que o Senhor estava com ele. Olha só, aparece 3 vezes no maior momento de crise do José. Gênesis 39 diz: o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar com Faraó. Versículo 21 de 39 diz assim: mas o Senhor estava com José e o tratou de bondade, concedendo a simpatia do carcereiro, não só o faraó, o carcereiro. E olha que interessante o último: porque o Senhor estava com José, lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. 3 vezes, no momento de maior crise de José, Deus diz para ele: eu estou com você, eu estou com você. Deus te trouxe essa noite a essa igreja, a esse templo, a essa construção, para dizer para você: eu estou com você. Eu estou com você. Ela não está mais com você, mas eu estou. Eles não olham mais para você, mas eu estou. Eles não querem nem saber da sua palavra, mas eu estou. Eu estou com você. Meus irmãos, se nós sabemos o final da história, nós sabemos quem está conosco. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas, eu sei que vem agora para acalmar esse meu coração, para tratar esse meu coração. Eu sei que estás comigo. E eu queria que você entendesse que Deus é com você assim como Ele era com José. E Deus está trabalhando nesses ingredientes para trazer uma vitória na sua vida, no seu coração. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por favor, meus irmãos. Quero convidar você a se colocar em pé, porque nós estamos encerrando esse momento. Depois nós estaremos na mesa do Senhor. Sua única certeza: Deus está contigo. Próxima frase, por favor. Você pode viver hoje como se soubesse o final da história. Feche seus olhos, por favor. Você sabe o final da história, minha irmã? Você sabe o final da história. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero cantar essa primeira parte dessa canção com você novamente. Por favor, eu queria que você acreditasse naquilo que você canta, que não fosse notas, que não fosse palavras lançadas, mas nós dissemos aqui que eu sei que estás comigo. A sua ansiedade vai acabar hoje, porque você sabe o final da história. Deus é por você. Deus vai fazer essa tragédia em triunfo. Não como o bolo de chocolate antes da hora. Deus está trabalhando na sua vida. Não saia daqui ansioso pela manhã. Deus está trabalhando em cada detalhe. Em cada lágrima, Deus está construindo em você uma nova história. Em cada sofrimento, Deus está fazendo de você um novo homem, uma nova mulher. Em cada perda, Deus está contribuindo para que você possa fazer coisas maravilhosas. Pode ser que Deus nem tenha trazido essa perda, pode ser que Deus nem tenha trazido essa tragédia, mas Deus está fazendo com que a tragédia coopere para você. Ele faz com que aquele que está humilhado seja exaltado. Esse é o papel do Deus que nós servimos. Por isso confie no Deus fiel, que não deixou José, não deixa você,
e que está trabalhando para que todas as coisas fiquem boas em você. E Ele não vai desistir. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Deus que começou a boa obra vai completar até aquele dia do Senhor Jesus. Ele é fiel e Ele vai completar a obra que Ele começou. Ele não deixa pela metade. Ele não começa uma obra e paralisa por falta de recursos. Ele termina o que Ele começou na sua vida, meu irmão. Feche os seus olhos e cante conosco essa canção. Ser profético, meu querido. Declare isso para a sua ansiedade. Declare isso para as suas dores. Declare isso para as suas lutas. É minha salvação. Segura um minutinho aí, por favor. Só o fundo musical. Eu fico imaginando as cenas de José e eu fico tentando imaginar as cenas que você vive na sua vida. E eu pedi para Deus que a gente pudesse trazer um elemento que pudesse explicar para você. Se não está bom é porque Deus ainda não terminou. E Deus me deu um elemento que nós usamos todos os dias e que a partir de hoje você pode usar para te lembrar que se não está bom é porque Deus ainda não terminou. É o cafezinho nosso de todo dia. Açúcar, pó, água. São elementos e ingredientes para fazer um bom café que toma de manhã e desperta. Um bom café que dá para você aquele prazer, aquele sabor, aquela coisa gostosa. É maravilhoso a gente poder tomar o nosso cafezinho, mas a gente nem imagina. Mais baixinho um pouquinho, por favor. Mais baixinho, isso. O que a gente não imagina é que o café nosso de todo dia ele é feito de ingredientes que, se separados, eles são não comestíveis. Vamos experimentar um pouquinho de açúcar para um café? Dizemos aqui que tem 3 elementos. Açúcar, tem aqui o pó e temos aqui a água. Elementos necessários para fazer o café. Então nós dizemos que aqui na mesa está o café. Não está? Sim, mas de uma maneira diferente. Eles estão em elementos. Peguemos o açúcar e vamos comer um pouquinho de açúcar. Não dá, né? É doce demais. Isso não é café. Isso não é café, gente. Não é possível que isso aqui possa virar um café gostoso que eu tomo de manhã na padaria. Não, isso não é café. Aí eu pego o pó de café e falo, deixa eu experimentar. Então aqui está o café. Vou pegar só um pouquinho que eu sei que o negócio é amargo. Rapaz, isso é café? Isso aqui é um chá de boldo, né? Isso aqui é pronto para ânsia, para vomitar. Isso aqui não é café. Tem cheiro de café, aparência, mas não é café isso daqui. Aí eu falo, não, tem a água. Isso aqui é um instrumento para fazer o café, um elemento. Eu experimento a água. Isso aqui não é café não. Não tem gosto, né? Não tem nada quente. Não funciona isso. Aí eu falo, aqui não tem café, mas aí de repente eu pego e coloco o meu açúcar. De repente eu uso o pó para fazer novamente. E aí eu pego a água, um terceiro elemento, e coloco junto no meu coador. E aí, depois que o coador trabalhou, depois que o café, o pó de café se ajudou, você vai sentir o cheiro daí, depois você vai querer tomar aqui. Depois que você colocou todos os elementos juntos, você pode ter a oportunidade de experimentar. Ah, isso aqui é café. Isso aqui é café. Isso não é café. Pode ser um dia. Isso não é café, pode ser um dia. Isso não é café, pode ser um dia. Mas as 3 coisas juntos são café.
Uma prisão injusta não é café. A cisterna não é café. O abandono não é café. Mas quando Deus coloca tudo junto, Deus faz algo maravilhoso na nossa vida. Sua dor, sua luta, sua perda não é o bom, mas quando Deus coloca tudo junto, você pode perceber que Deus está fazendo algo saboroso na sua vida, algo delicioso. Não desista, não pare. Todas as manhãs que você tomar o seu café, olhe para as suas lutas e diz assim: eu sei que se não está bom ainda, é porque Deus não terminou. Ele está trabalhando nos ingredientes, Ele está agindo na minha vida, Ele está fazendo algo maravilhoso. Aleluia, Senhor. Vamos cantar. Vamos dizer: eu sei, eu sei, eu sei, Senhor, eu sei que estás comigo. Jesus, Jesus, levante suas mãos. Levante suas mãos. Ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando em nós. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra acabar em meu coração. Que tu és Deus. Eu sei que estás comigo. Senhor, rompa as cadeias de ansiedade. Rompa as cadeias, desintoxica a nossa alma da incerteza. Nós sabemos, nós tiramos a incerteza. O Senhor está presente, o Senhor está presente. Que tu és. Senhor, tem gente aqui que não entende o que está acontecendo na vida. Tem gente aqui que não entende os caminhos que foram trilhados. Tem gente que não entende o porquê de tanto sofrimento. Tem gente que não entende o porquê de tanta dor. Mas, Pai, essa noite nós sabemos o final da história. Nós estamos em Ti e o Senhor está conosco. Nós não temos tantas certezas de muitas coisas, mas a única certeza sustenta a nossa fé. O Senhor está nesse negócio. O Senhor está conosco. O Senhor está trabalhando nas coisas ruins. O Senhor está trabalhando nas nossas lutas para fazer algo bom sobre nós, entre nós e em nós. Por isso, Senhor, receba a nossa ansiedade, receba nosso coração inquieto, receba as nossas incertezas e inseguranças, receba a nossa preocupação, e nós ficaremos na certeza, na confiança de que o Senhor está conosco, Pai, e de que nós experimentaremos o melhor do Senhor, quando o Senhor colocar tudo isso que não entendemos, tudo isso que é amargo, tudo isso que é ilógico, tudo isso que não faz sentido, quando o Senhor colocar nas Tuas mãos e trabalhar com esses ingredientes, nós louvaremos e diremos: obrigado, Senhor, porque o Senhor fez um trabalho fenomenal, fantástico em nossas vidas e em nossos corações. Aleluia. Irmãos, se você crê nisso, dá um brado de vitória, aplauda o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, a nossa ansiedade vai embora. Nossa ansiedade vai embora, Senhor. Nossa ansiedade vai embora, Senhor. Você pode se assentar mais um minutinho, enquanto a equipe vai cantar 10.000 razões. Quero convidar o conselho da igreja que vem aqui à frente, por favor. Tem a mesa do café, que mostra que Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. E tem a ceia do Senhor hoje, 2 mesas montadas, para você saber que Ele está fazendo algo maravilhoso. Jesus começou uma obra na cruz do Calvário, e não parou por essa obra. Jesus começou uma obra na cruz do Calvário e deixou a mesa dele para dizer: eu estou com vocês e eu estou trabalhando. Hoje vocês vão tomar dessa mesa, mas um dia a obra será completa e vocês tomarão do meu cálice na eternidade. Quem pode participar da mesa essa noite? Você que é batizado na igreja, você que tem os seus filhos batizados na nossa comunidade, você pode ministrar o cálice e o pão na vida dos seus filhinhos. Nós vamos passar pelos corredores e vamos entregar. Você que vai tomar, você no momento que eu pedir, você ficará em pé, e à medida que você tomar o cálice e o pão, você pode se assentar para a gente saber que você já recebeu. Os nossos presbíteros que aqui estão, nós sairemos para ministrar a sua vida. Você que é de uma outra igreja evangélica, é batizado, crente no Senhor Jesus, também pode participar da mesa conosco nesse momento. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído,
Ele tomou o pão e dado graças o partiu, simbolizando que ele seria moído na cruz a nosso favor. Entregou a cada um dos seus discípulos dizendo: tomai dele todos e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, depois de terem ceado, o Senhor Jesus toma do cálice e também dá a cada um dos seus discípulos dizendo: essa é a nova aliança no meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, tomai dele todos. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. Ele está fazendo uma obra. A mesa da ceia do Senhor é uma clara referência de que Ele está realizando o seu trabalho. Ele está preparando um lugar para cada um de nós, e você é convidado a vir participar dessa comunhão terrena, mas que será um dia plena na eternidade. Quero que você feche os seus olhos. O pastor João vai fazer uma oração para podermos participar da ceia do Senhor com a consciência de que estamos entrando na presença dEle e participando de uma realidade espiritual e não apenas de elementos que colocamos sobre a mesa. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és o Deus que realmente se preocupa conosco, se identifica conosco e nos dá a alegria de sabermos que nós realmente temos uma história que está sendo escrita, não está terminada, mas que terminará em triunfo, porque o Senhor nos chamará para estar contigo por toda a eternidade, onde poderemos contemplar o Senhor face a face, ó Pai. Muito obrigado, a Deus, por este momento de ceia, que é o símbolo, ó Deus, daquilo que vai acontecer um dia na eternidade. Obrigado por esses elementos da ceia, ó Deus, e agora pedimos que o Senhor transforme, ó Deus, a nossa vida na Tua graça, no Teu amor, na fé que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que ao participarmos desta ceia, ó Deus, nós participemos muito mais do que o elemento, participamos de uma comunhão espiritual com o Senhor e com os nossos irmãos. Abençoe esses elementos da ceia, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos entregar os elementos para você no seu lugar. Você que vai participar da ceia do Senhor, por favor, queira se colocar em pé, que nós vamos distribuir os elementos para vocês. Razões pra te adorar. Minha alma canta ao Senhor.
bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, Ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome Quando enfim se findar o dia
colocar em pé, irmãos, e encerrar esse tempo tão maravilhoso, tão precioso que nós estamos aqui na presença do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de participarmos da mesa, de adorarmos o Senhor Jesus nesse lugar. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de aprendermos pela palavra e praticar também. Hoje 2 mesas, uma que você toma todo dia o seu cafezinho, lembrando que se não está bom, é porque Deus não terminou. A outra que nós participamos uma vez por mês, que o trabalho que Ele começou na cruz, Ele vai terminar trazendo a sua salvação e buscando a sua igreja no dia da sua retorno. Que você que está aqui hoje, entenda que Jesus está voltando e que você possa fazer parte desse corpo, dessa família de Jesus Cristo na face da terra. Queridos presbíteros, estendam a mão para a igreja, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as consolações eternas do Espírito Santo estejam te direcionando e que todas as coisas, boas ou ruins, que a vida lhe proporcionar, possam trazer a você a certeza de que Deus está trabalhando em todas elas para fazer de você um homem abençoado